Imagine uma época em que tribos dominavam e laços familiares uniam nações. A era bíblica, em um tempo onde a família era o alicerce da sociedade, a fraternidade ocupava um lugar sagrado, encarnando unidade, confiança e amor. Era um vínculo que poderia construir ou destruir nações. Contudo, em meio a isso, encontramos uma narrativa chocante que desafia esses valores, uma história de ambição, poder e traição. Nesse contexto, descobrimos a arrepiante história de Abimeleque, um homem cuja ambição o levou a quebrar esses sagrados laços de fraternidade. Abimeleque, filho de Gideão, não estava satisfeito apenas em ser um filho, ele ansiava pelo trono. Nascido em uma linhagem de poder, Abimeleque era um homem consumido por suas ambições. Sua busca pelo poder era tão intensa que eclipsava todo o senso de parentesco e moralidade. Esse desejo ardente o levou por um caminho de destruição, um caminho que o marcaria para sempre como um símbolo de ambição desenfreada. Em sua luta pelo poder, Abimeleque cometeu um ato tão hediondo que mancharia seu nome na história, o fratricídio. Em um único ato de brutalidade, Abimeleque matou seus 70 irmãos, exceto um, Jotão. Isso não foi apenas um fratricídio, mas um movimento político calculado, uma exibição arrepiante de ambição e poder. O ato foi tão implacável quanto chocante, despedaçando o tecido da fraternidade. Em meio a essa devastação, Jotão, o mais jovem, conseguiu escapar, tornando-se o único farol de resistência contra o reinado de Abimeleque. Jotão, o único sobrevivente, carregaria a memória de seus irmãos e a marca da tirania de Abimeleque. À medida que Abimeleque assumia o poder, a justiça divina começou a se desdobrar. As comunidades sob seu domínio estavam em tumulto, e as tribos de Israel recuaram em choque diante do hediondo ato de fratricídio. O conceito de justiça divina, profundamente enraizado no tecido de sua sociedade, ressoou com uma clareza profunda. O derramamento de sangue inocente havia marcado Abimeleque, e a retribuição era inevitável. O sangue dos inocentes clamava por justiça, e a justiça viria, mas não de onde se esperava. O reinado de Abimeleque foi marcado por conflitos e rejeição, levando a um fim trágico. Sua ambição o impulsionou ao trono, mas seus métodos implacáveis plantaram as sementes de sua queda. Seu governo foi caracterizado por tumulto e decadência, um reflexo da discórdia que ele trouxe sobre si mesmo e seu povo. O preço de sua ambição e fratricídio veio à tona quando ele sitiou a cidade de Tebes. Em um ato desesperado de defesa, uma mulher derrubou uma mó do muro da cidade, atingindo Abimeleque e ferindo-o fatalmente. Não foi a mão de um guerreiro poderoso que o derrubou, mas uma simples mó, um símbolo do trabalho diário e do próprio povo que ele havia prejudicado. Esse trágico fim estava impregnado de justiça poética. Sua morte espelhou a violência que ele havia infligido a seus irmãos e seu povo. Em uma reviravolta de ironia divina, o implacável Abimeleque encontrou seu fim não pela espada de um guerreiro, mas pela mó de uma mulher. A história de Abimeleque, sombria como é, carrega consigo lições morais e éticas profundas. É uma narrativa arrepiante, um aviso severo contra os perigos da ambição desenfreada, que pode levar à perda da humanidade, a essência do que somos. Ela destaca a importância atemporal da justiça e da misericórdia, virtudes que devem guiar nossas ações e decisões. A história de Abimeleque também nos lembra que a justiça divina, embora possa tardar, é inevitável. A saga de Abimeleque serve como um lembrete contundente das consequências da ambição descontrolada e da importância duradoura da justiça e misericórdia. Na história de Abimeleque, encontramos uma narrativa tão perturbadora quanto instrutiva. Esta trágica saga de ambição e fratricídio serve como um aviso atemporal, reiterando a importância da fraternidade, o acerto de contas da justiça divina e os perigos do poder desenfreado. Ao navegarmos por nossos próprios caminhos, reflitamos sobre essas lições, considerando suas implicações em nossas vidas. Que possamos sempre lembrar a história de Abimeleque, um testemunho arrepiante do poder destrutivo da ambição e o chamado duradouro por justiça e misericórdia.